Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Evangelho de Marcos 10, 17 a 27, é bom ler em casa, né? Chegar em casa antes de dormir, ler de novo, refletir o Evangelho. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece na nossa vida, na nossa história, toda a nossa existência. E já aconteceu naquele tempo e acontece de novo, né? Jesus saiu a caminhar. Os evangelhos falam muito nisso, Jesus caminhando. Ele caminha, ele anda. Nossa vida é um caminho de paz, às vezes caminho de guerra. Hoje, a guerra, consequência do pecado. Mas não é só do pecado deles não, do nosso pecado também, né? O seu pecado, o pecado de cada um faz toda essa iniquidade na terra e gera guerra. Então, a paz é consequência da conversão. A paz não é só a ausência de guerra, porque o mundo sempre teve guerra. É consequência de uma conversão, tá? Eu não rezo só por essa paz fictícia, não. Eu rezo pela conversão da humanidade, e a minha própria, primeiro. Sem conversão não tem paz. Que fique bem claro. Falo em paz, mas o Ocidente que está querendo paz aborta toda hora. Estados Unidos é o maior promotor do aborto. Que paz é essa de aborto, com aborto? Eu queria entender. Não tem paz, na verdade. Então o Senhor saiu a caminhar e vem alguém correndo. O Evangelho hoje tem toda essa dinâmica. Jesus andando, né? E outro correndo no encontro dele. Ajoelhou-se diante de Nosso Senhor e perguntou:
bom mestre, que deve fazer para ganhar a vida eterna. Ele queria fazer algo e queria ganhar a vida eterna. Mas no começo ele chama Jesus de bom mestre. Eu já disse aqui várias vezes, eu não sei se vocês prestam atenção no que eu falo, mas está tudo gravado, é bom ver de novo. Jesus nunca responde do jeito que a pessoa quer, nunca. É raro o momento que ele, ô meu bichinho, nunca. Ele vai logo dizer, eu não sou bom não, bom é o Pai. Ele nunca responde do jeito que a pessoa quer. Eu acho é bom, né? Porque às vezes é cheio de coisa, né? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que tu me chamas de bom? Primeira coisa, Jesus joga logo um balde de água fria na cabeça dele, né? Por que tu está me chamando de bom? Só Deus é bom, né? Colocou para Deus, só Deus é bom. Certamente Jesus é bom porque ele é um com Deus, mas ele nunca responde, quando lhe perguntam, nunca fala exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque Jesus vai além e a gente fica no plano terreno, né? Certamente Jesus queria purificar ele. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. É o que eu digo também, já disse várias vezes aqui. Só Deus é bom, só Deus é perfeito. Nós podemos até ser santos, e 80% de vocês não sabem o que é ser santo. Vocês pensam que ser santo é ser perfeito. Isso não é ser santo, é ser perfeito, né? Porque Pedro tinha um temperamento muito difícil e é santo. Paulo, muito difícil e é santo. Agostinho, todos eles. Deus não muda o temperamento da gente para ser santo. Então a gente pode ser santo? Pode. Ser perfeito? Vai não. Só Deus é perfeito. Então essa santidade aqui é igual à perfeição. Só Deus é perfeito. Você nunca vai ser perfeito, nem eu, né? Porque já nascemos com o pecado original e cheio de arrumação. Mas ser santo pode. Só que a maioria das pessoas cristãs, católicas, pensa que ser santo é ser perfeito. Se engana. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Só Deus é perfeito e mais ninguém. Nesse sentido. Depois Jesus continua. Tu quer ganhar a vida eterna. Ele queria fazer algo para ganhar a vida eterna. Primeira coisa não é nem fazer, é acreditar. Para ganhar a vida eterna, acreditar em Nosso Senhor. Depois viver a caridade. Mas quem não acredita? Jesus diz, tu conheces os mandamentos, né? Tu conheces os mandamentos. Jesus sabia que ele conhecia. Não, Jesus não cita todos, cita alguns. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Cita 6, são 10. Não cita nem os 10. Não matarás, será que ele nunca tinha matado ninguém? Não sei, porque Nosso Senhor fala que quando ele tem raiva de alguém já está matando, então, né? Só o fato de ter raiva já está matando. Tudo bem se não alimenta a raiva, né? Se alimentar é pior. Não cometer adultério, só o fato de desejar a mulher do próximo, ou a mulher, o homem do próximo, já é adultério, disse Nosso Senhor. Está lá em Mateus 5-7. Não roubarás. A gente rouba tempo da oração, não reza mais, tem tempo e não reza. Quem é que não tem tempo para rezar o texto? Todo mundo tem. Está dentro do carro, pode rezar. Mas rouba o tempo de Deus. Aí isso eu nunca roubei. Será que não? Rouba o tempo de fazer o bem. Isso, meu filho, bote mais alto. Isso. Isso. A guerra é consequência disso aí, dessa falta de vergonha e desse pecado. Está aí a consequência da guerra. Não é só a Rússia não, é nós também, viu? E a igreja também quando peca. Por isso não acredito que essa guerra termine, vai terminar nunca. Não levantarás falso testemunho. Quando você fala do outro, já está levantando falso. Se não é calúnia, é difamação. Não prejudicarás ninguém. Quem foi que nunca prejudicou ninguém? Pode até não ter tido a intenção, mas às vezes prejudica.
honra teu pai e tua mãe. Colocar o pai e a mãe no asilo porque está doente, velho, e nunca mais visitar, não é honrar pai e mãe, não. Honrar pai e mãe está ali dando dinheiro toda hora, vendo que precisa. E os fariseus diziam que aquilo que eles deveriam entregar ao pai e à mãe era consagrado a Deus, corban, então não dava nem dinheiro para o pai e para a mãe. Então, Jesus pegou naqueles mandamentos mais prementes e diz que o jovem, aqui não fala nem que é jovem, diz que é alguém, né? Essa pessoa seguia esses mandamentos, né? Não sei se seguia do jeito que eu expliquei aqui, que ele ainda era da antiga aliança, né? O matar aqui é só matar, e não é, né? Ele respondeu: mestre, tirou o bom, primeiro era bom mestre, agora não fala mais bom. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, talvez não fosse tão jovem assim. Se ele fala que é desde a juventude, talvez ele já tivesse uma certa idade. Jesus então olha para ele com amor. O amor, falei que a caridade é dar a vida pelo outro. Jesus queria que esse jovem aqui, ou homem, seja lá o que for, ele fosse além, ele desse a vida dele pelo reino de Deus. Era isso que Jesus queria, e quer de nós isso. E a gente fica na mesmice. A gente cria um cristianismo nosso e fica naquilo, achando que é santo. E Jesus quer sempre que a gente vá além. Jesus olha para ele com amor, querendo que ele desse a vida toda, e disse: só uma coisa te falta. Jesus já sabia o que era. Conhece tudo. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Pois bem, o que atrapalhava esse sujeito era o apego ao dinheiro. Vem com todas as histórias, o palavreado, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna. Jesus já sabia de tudo. Tu tens um apego aí dentro de ti, um apego a dinheiro, ao dinheiro. E cada um de nós tem seus apegos, igualzinho essa pessoa aqui. Pode não ser ao dinheiro, mas cada um tem seu apego. Tem gente que se apega a qualquer coisa. A um carro, a uma veste, ao dinheiro, a uma pessoa, a um sentimento, a um pecado. Há os apegos aí multiplicados. Quem for apegado não pode seguir Nosso Senhor ainda não. Tem que se desapegar primeiro, né? Para ser santo, né? Só uma coisa de falta: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Santo Antão fez, ele escutou esse evangelho. A vida de Santo Antão, que é 17 de janeiro, aquele eremita do deserto, acho muito bonita a vida dele, né? Até vou contar um fato que aconteceu com ele. Pois bem, ele entrou numa igreja, ele era aquele convertido mais ou menos. Aí ele entrou na igreja e escutou esse evangelho. Escutou o padre da época lá falar esse evangelho. Aí ele foi. Primeiro ele não vendeu tudo não, ele vendeu uma parte. Depois entrou na igreja e escutou de novo, aí vendeu tudo. Tudo, vendeu tudo que tinha. Deu para os pobres. Pegou a irmã, botou dentro de um convento e foi morar no deserto. Foi esse evangelho aqui, Santo Antão. Mas esse jovem, ou homem, seja lá quem for, quando ele ouviu isso, ficou abatido. Com aqueles frangos, né, que vai ser abatido, né? Ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito apegado. Aqui, porque era muito rico. Pode acontecer conosco, né? Nosso Senhor quer alguma coisa além e a gente fica com o nosso apego. Enquanto a gente for apegado a uma coisinha de nada, ninguém é livre não. João da Cruz diz que o passarinho, se ele está preso só por uma linhazinha bem fininha, ele está preso. Quem é apegado pode ser por coisa bem pequenininha, é apegado. E esse aqui era apegado por muita coisa, por muito dinheiro. Aí Jesus olha ao redor, esse aqui vai embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olha ao redor e diz aos discípulos:
Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Um rico não entra no reino de Deus e pronto. Não todo rico, já disse. O rico que ajuda o pobre entra. Mas o rico que confia só na riqueza e quer a riqueza para si, não entra no reino de Deus. Vai queimar no outro canto. E Jesus está falando desse aqui. Então, serve só para os ricos não, serve para qualquer apego. Quem é apegado a qualquer coisa não vai entrar no reino de Deus não. Enquanto não se desapegar, não entra não. Pode tirar os apegos. Os discípulos se admiravam com estas palavras, e ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus um rico. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Aí tem um bocado de gente aí tentando explicar isso. Um camelo, como é que entra numa agulha, não sei o quê. Um diz que era 2 montanhas que tinha lá, que o camelo não passava direito. Eu não quero saber de montanha não. Ele está dizendo que é muito difícil. Impossível até se não se converter. Estou falando dos ricos, que é rico só para si. E do pobre que é apegado a si também. Porque tem muito pobre aí, que eu sou pobre, pobrezinho de mim, é cheio de coisa. Qualquer apego aqui que ele está falando. Pega só os ricos, não, pega os pobres também. Pega qualquer um, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados quando ouviram isso e disseram, perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Porque eles pensavam, eles pertenciam à antiga aliança ainda, eles pensavam que a riqueza era um dom de Deus. Para os discípulos, quem era rico era agraciado por Deus. Que a riqueza é um dom de Deus, pode ser, desde que você use a riqueza para o bem, não só para você. Deus não é egoísta, não quer tudo só para você. Mas eles tinham a mentalidade: quem era rico era porque era cheio da graça de Deus, quem era pobre é desgraciado e desgraçado. Até os discípulos tinham essa mentalidade. O bichinho não entendiam nada não. Aí Jesus olha para eles de novo e diz: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Esse tudo é possível está lá na encarnação, Lucas 1, 26 a 38, né? Quando Maria diz sim. Pois bem, se tudo é possível, um rico pode entrar? Pode. Quando? Quando ele se converter. Quando ele usar o que ele tem para ajudar quem não tem. E o pobre também. O pobre orgulhoso não entra não. O pobre orgulhoso é a pior desgraça. Primeiro porque não tem dinheiro aqui, depois porque não vai entrar no céu. Então a desgraça é dupla, né? Certo? Então cuidado com o orgulho. O orgulho traz muito apego para nós. Falei de Santo Antão, que ia contar um episódio na vida dele que serve para hoje. Na época dele, o primeiro episódio foi esse. Ele escutou 2 vezes 2 evangelhos. O segundo foi esse, ele vendeu tudo. Aí foi para o deserto. Conta a história lá, Santo Atanásio, que conta a história de Santo Antão. Ele era briga com um cão, né? Satanás dava de surra nele e não conseguia vencer. E diz a história que na época de Santo Antão houve um cisma, quase um cisma na igreja. A igreja toda estava do lado errado, quase toda. Uma grande heresia surgiu. Na época, a heresia era considerar Jesus só homem e não Deus. E muitos padres, bispos, estavam entrando nessa heresia, né? Hoje em dia está bem parecido. Muito padre aí, bispo, né? Estão esquecendo da divindade de Nosso Senhor, né? É uma igreja só horizontal. Parece que não tem o vertical, não. 2 riscos na igreja. Primeiro, considerar Jesus só Deus. Tem aqueles doidos também que acham que Jesus é só Deus. É doido. E tem os doidos que acham que ele é só homem, que era a heresia da época de Antão, que é a de hoje. Hoje muita gente esquece a divindade. Só fala da humanidade. É uma igreja humana, uma igreja social, uma igreja política, é só humano. Mesma heresia da época de Antão, a de hoje.
Muita gente na igreja está entrando, até professor de teologia, ensinando a correr errado os meninos aí, né? Aí chamaram o Santo Antão. Vida de oração no deserto, muito considerado pela santidade dele. Santidade não quer dizer que ele tinha um temperamento muito difícil. É que vocês se enganam, vocês pensam que santo é aquele todo doce. Isso não é santo, não. Isso é caramelo, né? Que é doce, né? Pois bem, então chamaram Antão para resolver a questão. Da região tinha muitos bispos presentes, padres, diáconos, toda a hierarquia da igreja, discutindo se Jesus era Deus ou não, ou era só homem. Antão chegou, velho, fedorento, não tomava banho porque estava no deserto toda hora lá, barbudo, magro, só sabia rezar o dia todo, lutando com o cão. Devia ser muito bonito, não. São Francisco também não era bonito, não. Aí foi chegando devagarzinho. Quando apareceu aquele homem alto, todo mundo fez um silêncio grande. Subiu, tinha um local grande lá que ficavam as autoridades da igreja. Olhou por bispo, deu um murro na mesa, pá, e disse: a divindade de Nosso Senhor eu vi. Só disse isso. Desceu, foi embora. Acabou o cisma aí. Todo mundo tinha ele como santo. Então, se ele disse que viu, e ele viu pela vida dele de oração, de entrega, de abandono, né? Se Antão disse que viu a divindade, morreu. Nosso Senhor é Deus. Acabou a heresia no início da igreja. Pois bem, igreja, vamos escutar Antão de novo. Ficar pensando no que ele fez. Essa turma aí, essa cambada aí que nega, né? Praticamente não fala mais da divindade. Olha o que Antão diz: a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo eu vi. Nosso Senhor é Deus, não é só homem não. Também não é só Deus não, porque tem uns, falei, né? Tem uns exagerados aí que quer ser mais do que todo mundo, que parece que vive mais no céu que na terra, também é heresia. Quem acha que Nosso Senhor é só Deus é herege. E quem acha que é só homem também é herege. Ele é homem e é Deus, duas substâncias. Bem, aí teve a primeira leitura da carta de Pedro. Agora é Pedro, não é mais Tiago. Tiago foi lida a carta durante 2 semanas. Agora é Pedro. Primeira carta dele do início, Pedro 1, 3 a 9. Infelizmente eles cortam 2 versículos, devia ter colocado tudo, né? Terceiro, Pedro diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos fez nascer de novo. Aqui já tem muita coisa nessa frase. Primeiro é uma bênção, um louvor. Mais do que louvor, é uma bênção, uma berahá. A berahá para o judeu é uma ação concreta. A bênção ela acontece. Não é só dizer, quando o padre diz Deus te abençoe, está bento. Pode dizer até sem vontade, mas está bem. É uma realidade concreta. Primeiro, bendito é Deus. Foi que Jesus disse: bom só Deus. Esse Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alá é Deus dos muçulmanos, não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é complicado esse ecumenismo aí. Que aliás não é nem ecumenismo, esse diálogo com os muçulmanos. Certamente Deus é um só, mas eles não consideram o Deus deles, Alá, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, Deus, Pai, é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, fala da misericórdia. Mas Deus também não é só misericórdia, é misericórdia e justiça. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
o mais importante é essa ressurreição, porque Ele nos dá a vida eterna através da ressurreição. Ele nos fez nascer de novo. Mas como é difícil nascer de novo, né? Como Nicodemos queria nascer de novo e não entendia nada. Entre nós também, como é difícil nascer de novo. Ô parto difícil. Que fica carregando uma ruma de coisa e não deixa. E Jesus querendo tirar e a gente não deixa. Aí sofre. Sofre porque não deixa Deus fazer. Ainda bota a culpa em Deus. Para uma esperança viva, uma herança incorruptível, que não estraga. Isso aqui é a ressurreição. Que não se mancha nem murcha, é a ressurreição. Que é reservada para vós nos céus. A coisa mais importante que existe é a ressurreição. É o dom da ressurreição. Eu até hoje nunca escutei uma ação de graça pelo dom da ressurreição. Era a primeira coisa que a gente deveria agradecer. Missa e ação de graças pela ressurreição que nosso Senhor nos deu. Pronto. É o que o Pedro está dizendo aqui. Graças à fé, a fé é a porta de entrada dessa ressurreição, e pelo poder de Deus, dinamis é o poder, vós fostes guardados para a salvação, vós, nós. Salvação que é a ressurreição. Ele está repetindo, está falando da ressurreição. Que deve manifestar-se nos últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos. Não é o fim do mundo. Esse fim do mundo ninguém sabe quando é, nem quando será. Pode estar bem pertinho com essa guerra aí. Não falo isso para meter medo. Falo isso para você ter fé. Quem está de pé, continue de pé. Que nosso Senhor disse que a tribulação será tão grande que antes dele chegar, ele perguntou: será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Foi ele quem perguntou. Isso é motivo de alegria para vós, para nós. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, sofrimento. Antes que chegue esse fim, nós vamos passar por aflição, diz Pedro, por causa de várias provações. Está acontecendo hoje aí, uma grande provação. Segunda, né? Que teve o vírus, ele piorou e agora começou uma guerra. Deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira. Esse tempo provará a nossa fé. Nem todos ficarão de pé. Muitos renegarão a fé. Muitos até dentro da igreja. E muitos já saíram. Se habituaram com essa missa online, não voltaram mais. Mais preciosa que o ouro perecível, a fé, que é provado no fogo, o ouro e a fé. Então esse período atual é de provação, de muita provação. Só fica em pé quem tem fé. Mas aqui você já sabe, eu tenho falado faz 6 anos, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Faça isso que você fica de pé. E alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Aqui é o final de tudo. Quando? Quando ele se manifestar. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Amar é dar a vida pelo Senhor, não é um sentimento. Sem o ver ainda, nele acreditais. Fé é isso. Nunca vi Jesus, mas creio. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Ressurreição. Pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Yeshua HaMashiach, ele é a salvação, ele trouxe a salvação, ele é a redenção. Bem, tudo isso que Pedro está nos alertando serve muito para hoje, momento atual, e esse conflito aí internacional, né, que é bom, eu tenho falado e vou falar, até vocês não aguentarem mais eu vou falar. Preste bem atenção no que está acontecendo. Abra seus olhos. Quando começou essa doença, eu falei que ela poderia piorar, que ela iria piorar se não se convertessem. Piorou.
Eu falei que ia ter uma guerra se não se convertesse. Teve. E eu estou falando que vai piorar a guerra se não se converter. Não que eu deseje isso, mas está muito fácil da gente entender o que está acontecendo. A humanidade está muito distante de Deus. Portanto, irmãos, irmãs, você que está em casa, se tem alguma coisa na sua vida que está distanciando você de Deus, tornando você ainda uma pessoa apegada a algo, a alguém, deixe tudo. Faça como nosso Senhor disse para esse sujeito aqui do Evangelho. Não se apegue não. Se quiser se apegar, apegue só a fé, acredite. Essa paróquia, faz 6 anos que eu preparo essa paróquia para o retorno de Nosso Senhor. Quem conseguiu entender, nós temos adoração o dia todo aqui. Confissão todo dia tem. Na sexta eu estou dando aula, mas tem comunhão. Então se prepare na fé. Porque os tempos são difíceis e acreditar nesses homens de hoje, não dá para acreditar não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Nossa Mãe Maria Santíssima.